O tema de hoje é a construção e a libertação do eu. Antes de mais nada, é importante dizer o porquê de um tema como esse. Muitas vezes as pessoas gostam de rotular outras pessoas, e no campo religioso isso também acontece muito. Então, se o sujeito é budista, vai dizer, lá vem o budista falar daquelas coisas do budismo. Se o sujeito é cristão, lá vem o praticante falar das coisas lá do cristianismo. Aí alguém pode pensar e dizer assim, lá vem o estudante de Krishnamurti falar das coisas que o Krishnamurti fala, né? Mas, na verdade, não é nada disso. Porque se nós nos interessamos pela questão espiritual, não por uma espiritualidade de fachada, uma espiritualidade de meros hábitos externos, mas por uma espiritualidade transformadora, por uma espiritualidade genuína que nos faça viver de uma maneira mais elevada, que nos faça nos relacionarmos de uma maneira melhor com o nosso semelhante, que nos faça sermos felizes e fazermos também os outros felizes. Se nós estamos interessados nessa espiritualidade que não é de formas externas, mas de uma elevação e de uma transformação interna, nós precisamos conhecer a nós mesmos e precisamos compreender a nós mesmos. Porque se nós não nos conhecemos e não compreendemos a nós mesmos, nós podemos adotar qualquer prática religiosa e não haver aquela transformação que é tão necessária para que haja felicidade na nossa vida pessoal e felicidade no mundo também. Então, a necessidade do tema não é uma questão meramente psicológica, não é uma questão meramente de gostar da literatura A ou B, mas, na verdade, é uma necessidade. Se nós realmente estamos aqui hoje, juntos, procurando alguma coisa que possa ser chamada de vida espiritual, a gente precisa compreender a própria vida. Porque muitas vezes se fala em vida espiritual como uma coisa utópica, idealista, né? Uma coisa distante do nosso dia a dia. E se nós não formos capazes de transformar essa vida, a vida diária, essa rotina, com todas as suas dificuldades, com seus conflitos, com todas as tensões, com toda a pressão dessa vida corrida, que é a vida moderna, se nós não formos capazes de levar paz e harmonia para esse viver ordinário, nós podemos falar em vida espiritual infinitamente, mas serão palavras, serão muitas vezes discursos e não aquela coisa transformadora que é o que nós de fato precisamos. Muito bem. Fala-se muito quando o tema se volta para o autoconhecimento e para uma vida espiritual autêntica e genuína, na questão do eu. Esse eu, muitas vezes ele é apontado como a fonte de todos os problemas, de todo o egoísmo, de todos os conflitos. Muitas vezes esse eu é meio que execrado, como se a gente pudesse viver aqui nesse mundo sem o eu. O que seria o eu que tanto se fala como um impeditivo à vida espiritual,
que gera o egocentrismo, que gera o egoísmo, que gera o eu em primeiro lugar, que gera ambição, que gera cobiça, que gera ciúme, que gera inveja, que gera medo, que gera desejos de todas as ordens e, consequentemente, frustrações também e, na maioria das vezes, sofrimento. Se nós queremos compreender a vida e compreender a nós mesmos para mudarmos para um viver melhor, nós precisamos compreender o sofrimento, compreender o desejo, compreender essa ânsia de preenchimento que todos nós temos, essa busca de felicidade que existe no coração de todo ser humano e em cada um de nós. E tentar entender como é que funciona a nossa mente, como que opera o nosso pensamento, como que são todas as coisas que nós viemos acumulando e adquirindo uma determinada forma de viver, como que isso tudo opera em nós, fazendo de nós pessoas mais felizes ou menos felizes, mais plenas ou mais depressivas, enfim. Dependendo do que se passa na nossa consciência, é o tipo de vida que a gente leva. E o tema, naturalmente, ele trata da nossa consciência. Esse chamado eu nada mais é do que a nossa consciência ordinária. Se alguém parar para você e te perguntar quem é você, você já vai responder de imediato pelo seu nome, que é um registro, que é uma palavra, que é um conjunto de letras que foi atribuído a você por alguém, provavelmente por seus pais, no momento em que você foi com um bebê registrado. Mas aí a pessoa pergunta, sim, mas e aí, quem é você? Aí você vai dizer, não, eu sou advogado, eu sou professor, eu sou funcionário público, eu sou isso, eu sou aquilo, que é mais um atributo externo, alguma coisa adquirida, que não é essencialmente você, é uma função que você desempenha na vida social, mas certamente você não é isso, você está isso, né? E se você continuar com esse questionamento, quem sou eu? E tentar aprofundar e tentar compreender isso tudo, você vai acabar descobrindo que nós, somos um feixe mental de identificações. Cada um de nós é um conjunto de identificações que estão registradas, gravadas na nossa memória e que nós achamos que somos aquilo. Então, além do nome, da profissão, do contexto familiar, das coisas que eu gosto, do time de futebol que eu torço, da religião que eu professo, todo esse conjunto de coisas que eu passei a me identificar, essa estrutura mental que está profundamente arraigada na nossa memória, é isso que nós chamamos de eu. Como é que esse eu se construiu? Ele se constrói desde a mais tenra infância. Quando o bebezinho, que é uma mente nova, totalmente pura, totalmente vazia, começa com as suas primeiras identificações. Então o bebezinho sabe reconhecer a mãe, sabe reconhecer o pai, sabe reconhecer a babá. Por quê? Porque ali ele está começando esse processo de identificação. Se esse bebê for raptado e levado para uma outra família,
Com pouco tempo ele vai esquecer aquela identificação da mãe, do pai, da babá e vai criar outras identificações com uma outra mãe ou um outro pai ou uma outra babá. Então, ali naquela tenra infância, o bebê começa a identificar as palavras. Eu tenho uma filhinha de 1 ano e 4 meses, que de vez em quando ela solta todo o repertório dela. Au, au, miau, papai, mamãe, né? Pototó, o cavalo é pototó. Enfim, ali ela está criando o seu feixe de identificações, não é assim? Mas algum tempo ela vai absorver toda a linguagem daquele povo, daquela cultura, daquela sociedade. Conforme o meio social que aquele bebê veio ao mundo, ele vai receber todo um software naquele hardware que é o cérebro, que está novo, que está puro, que está zerado. Ele vai receber toda uma programação que não só é a linguagem, mas a cultura, a estrutura familiar, os valores da família. Depois na escola, né, outros softwares vão ser colocados já na criança. Na adolescência ela vai fazer certas escolhas, vai seguir certas modas, vai ter certas identificações. Algumas ela vai abandonar, outras ela vai carregar para a vida inteira. Por exemplo, quando você pergunta qual é o time de futebol pelo qual a pessoa torce, se ela for perguntar por que ela torce por aquele time de futebol, ela vai ver que lá na infância, na adolescência, um tio levou ela no estádio, ou o pai torcia pelo time tal, então ele foi já influenciado, incentivado a torcer por aquele time. A própria herança religiosa da família, o tipo de religião que a família professa. A criança recebe aquilo com muita força, às vezes para rejeitar aquilo e ser contra aquilo tudo, ou seja, criar uma identificação contrária, ou às vezes para professar e repetir aquilo como os pais. Então, esse eu, que é essa estrutura de memória que está na cabeça de cada um de nós, ela é criada ao longo da vida. E ao longo da vida, a gente vai passando por experiências, algumas agradáveis, outras desagradáveis, e então a gente vai adotando aqueles valores de acordo com aquilo que a gente acha melhor, com as escolhas que a gente vai fazendo na nossa própria vida. Muito bem, aí nós chegamos à condição em que nós nos encontramos hoje. Eu sou fulano, casado com cicrana, tal profissão, gosto disso, não gosto daquilo, vivo assim, professo tal coisa, tenho tal valor, não tenho tal valor e por aí vai. Esses somos nós. Cada um de nós é um eu. Antes de mais nada, nós temos que deixar claro que é absolutamente necessário ter um eu enquanto registro de memória para se poder ter uma vida humana civilizada. Por quê? Porque cada um de nós tem um papel a cumprir nessa sociedade, né? Cada um de nós vai sair daqui, vai para sua casa, cada um de nós tem a sua casa. Se nós não tivéssemos essa estrutura de memória, nós tivéssemos uma amnésia total, nós não seríamos humanos. Então nós precisamos dessa consciência instalada na nossa memória para podermos ter uma vida civilizada, uma vida
pessoal, uma vida de relacionamentos, inclusive, e uma vida social. Por quê? Quando a gente tem algum problema fisiológico que lesa essa função da memória, como é o caso do Alzheimer e outras doenças que prejudicam essa função, a pessoa muitas vezes não pode fazer mais nada. Ela volta a ser um bebê que precisa de alguém para cuidar dela, que ela já não pode contribuir, interagir com a sociedade, nem para cuidar de si mesma, né? Então, a primeira coisa que tem que ficar claro é que nós precisamos desse eu, dessa consciência individual, dessa consciência pessoal, para sermos humanos e termos uma vida minimamente civilizada. Certo? Então, nada de querer aqui execrar a memória, como algumas pessoas fazem, às vezes estudando Krishnamurti e sendo um pouco afobadas, porque a gente precisa dela para sermos nós mesmos e vivermos nessa dimensão, pelo menos no tempo em que nós estamos nela. É assim? Muito bem, mas aí quando a gente começa a pensar em vida espiritual, quando a gente começa a se interessar por uma espiritualidade real, transformadora, e não uma espiritualidade que seja meramente de fachada, de observâncias externas, de ritos e procedimentos e práticas, em que as pessoas continuam as mesmas, aí é preciso começar a compreender esse eu. É preciso começar a observá-lo. É preciso dar atenção a ele. Por quê? Porque ele é a essência do egoísmo. Ele é a consciência da separatividade. E ele acaba sendo a fonte de todos os problemas. Então, se por um lado ele é necessário para uma vida normal e saudável, por outro lado, ele é a fonte dos conflitos, ele é a fonte dos problemas, das lutas, das guerras e do próprio sofrimento. E é muito interessante a gente ver que ele é uma estrutura temporária. Porque, reparem, o bebecinho vem com o equipamento novo, vazio, que vai receber toda aquela influência de programação, conforme o meio, a cultura, as experiências, as escolhas, etc. Vai se tornar uma pessoa adulta, como nós, cada um com as suas idiosincrasias, seus gostos e aversões, as suas escolhas do tipo de vida, de acordo com as identificações adotadas por cada um. Mas é bastante provável que esse eu que foi construído ao longo da vida, em algum momento vai ter que ser desmanchado, não é? Porque alguma hora nós vamos morrer. Ninguém tem dúvida disso, né? Alguma hora a gente vai largar o corpão aqui e sabe lá para onde que nós vamos, se é que vamos para algum lugar. Provavelmente, da mesma forma que o corpo, ele é feito de matéria sólida, líquida, gasosa, etérica, e vai se desmanchar, provavelmente esse feixe de identificações, ao qual eu chamo de eu, também vai ter que se desmanchar, mais cedo ou mais tarde, né? E quanto mais nós nos apegarmos a ele e às coisas dele, provavelmente maior será o sofrimento.
Então a primeira coisa que a gente tem que sacar em relação a esse eu que nós pensamos que somos nós mesmos, é compreender que essa estrutura psicológica, esse feixe de identificações mentais, gostos, quereres e aversões, apegos inclusive, é uma estrutura temporária, que em algum momento vai ter que se desfazer. Muito bem. Aí a gente entra na questão do funcionamento do pensamento. Porque é o pensamento que cria esse eu. Não só o pensamento, a emoção também. A emoção é a energia de movimento, ela que faz a gente buscar algumas coisas, querer evitar outras, né? Ela que faz a gente se mover nessa vida material. Mas quem vai dando os flashes em termos do que é agradável, do que é desagradável, do que eu quero, do que eu não quero, quem vai, de alguma maneira, tentando projetar o caminho é o nosso pensamento. E aquilo que nós pensamos vai definir o tipo de vida que a gente leva. Eu sempre digo, se eu só penso em futebol, eu estou sempre no estádio. Eu compro o jornal para ver a escalação do time, eu sei quem é o reserva, porque minha mente está se ocupando disso, né? Se eu só penso em bebida, eu estou toda hora lá no bar, né? Toda hora eu penso, toda hora eu quero, toda hora eu vou. Enfim, a glória ou a miséria de cada um de nós depende daquilo que se passa aqui, na nossa cabeça, no nosso pensamento. E é o pensamento com as suas sucessivas projeções que cria essa estrutura que funciona como uma espécie de trincheira. Esse chamado eu é uma trincheira. Como? É uma estrutura em que a gente se sente isolado, se sente separado, e tudo que é agradável a gente quer para dentro, manda para nós, vem a mim, né? Prazer, atenção, lisonja, enfim, sucesso, tudo que é agradável eu quero trazer para dentro. Tudo que é desagradável eu quero afastar, eu quero evitar, eu quero fugir. E isso nos faz pessoas egoístas. E porque nós somos egoístas, o mundo é o que é. O nosso mundo, por mais civilizado que ele seja, com toda a sua tecnologia, é um mundo de um sofrimento, é um mundo de violência, é um mundo de uma competição brutal, é um mundo de cada um por si e salve-se quem puder. Aqui e acolá você vê movimentos de compaixão, aqui e acolá você vê atos de bondade, aqui e acolá você vê atitudes altruístas, mas não é a maioria. A maioria da condição humana hoje, em todo o planeta, é cada pessoa viver para si mesmo e para os seus. E isso faz com que haja uma desagregação tão grande nas relações sociais, porque o egoísmo é a tônica prevalente na condição humana ainda no século XXI. E se nós não percebemos o egoísmo em nós, nós somos escravos dele. Muitas vezes as pessoas querem ser altruístas, mas por não se conhecerem, por não se perceberem, por não verem as suas verdadeiras motivações, muitas vezes elas têm um comportamento externo aparentemente altruísta, mas num movimento que é realmente egoísta.
Um exemplo. Tem uma passagem que alguém perguntou lá ao Krishnamurti se dar comida aos pobres era um ato de amor. Aí ele diz assim, depende. Se você dá comida aos pobres para se eleger vereador, não é um ato de amor. Se você faz isso para que as pessoas vejam quanto você é magnânimo, também não será. Se você faz isso esperando que a pessoa lhe seja grata, também não é um ato de amor. Então, essa atitude só será um ato de amor se ela for espontânea e sem nenhuma expectativa de recompensa, de reconhecimento, de sobressair, de ser melhor do que ninguém. Só que o nosso pensamento ele é tão sofisticado, ele tem tantas nuances e tantas variações sutis, que nem nós mesmos percebemos. Então, às vezes, a gente acha que a gente está sendo muito bacana. E, no fundo, lá no fundo, a gente está com uma motivação de autoengrandecimento, de autoimportância, de querer ser melhor do que os outros. Não é? Então, se nós não percebemos em nós mesmos esse eu em funcionamento, nós somos escravos dele. E aí a gente pode dourar a pílula do jeito que quiser, pode tentar vestir da forma mais bonitinha, que o que é não vai deixar de ser o que é, porque a gente está querendo revestir de uma aparência diferente daquilo que realmente é. Né? Então, o nosso eu, quando a gente se interessa pelo autoconhecimento, quando a gente se interessa por observar a nós mesmos, observar com muita isenção, com muito cuidado, sem nenhum tipo de julgamento e condenação. Porque o julgamento e a condenação, eles fazem parte do movimento do eu. Com as suas escolhas, com as ideias que ele adotou e se identificou. Né? Então, você para conhecer, compreender e se libertar do eu, para poder permitir que a vida espiritual venha a você, você precisa estar atento, muito observador, não só de si mesmo, dos outros, das relações, das situações, dos desafios, dos problemas. Cada situação que a vida cria é uma forma de revelar o nosso eu. Como assim? Imagina aquela pessoa que me incomoda, a pedrinha no sapato. Aquela pessoa é a que mais tem a me ensinar sobre o meu eu, com as infinitas exigências e idiosincrasias. Eu não gosto do jeito dela de ser isso ou fazer aquilo. Ela é ela. Agora, o meu querer é que está sendo revelado quando eu percebo que aquela pessoa é um incômodo para mim. Né? Então, cada situação, cada dificuldade, cada oposição, às vezes a gente quer uma coisa e a vida está dizendo não, mas a gente quer e ela está dizendo não. Né? Ali tem um ensinamento, porque o nosso querer, ele não pode ser uma coisa a qualquer preço, de qualquer jeito, né? Senão a gente sai pisando nas pessoas, sai fazendo coisas
inadequadas, porque se o nosso querer está em primeiro lugar a qualquer preço, a gente vai ver que a nossa atuação na sociedade não vai ser uma atuação benéfica, não vai ser uma atuação espiritual, não é assim? Então, toda vez que o nosso querer encontra uma oposição, encontra uma dificuldade, encontra alguém que impede ou que cria um problema, essa é a hora de parar, olhar, observar, ver que esse querer não pode ser eu em primeiro lugar a qualquer preço, né? E quanto a mais a gente é capaz de observar o nosso eu em funcionamento, nos relacionamentos, porque veja bem, ele só vem à tona nos relacionamentos. É nos relacionamentos que uma faceta do meu caráter é trazida à tona porque foi provocada por uma situação ou por uma determinada pessoa. Senão aquela faceta não viria à tona. Então, essa é a hora de aprender. Essa é a hora de olhar e fazer aquela perguntinha: por que me incomoda? Por que me incomoda? E se a gente dá atenção a isso, fica com a pergunta, e a pergunta é sempre mais importante do que a resposta, porque a pergunta, quando você fica com ela, sempre novas coisas vão se revelando. Mas quando você se satisfaz com a resposta, a investigação acaba, a observação acaba. Você fala, isso é isso. Rotulou, taxou, acabou. Né? Quando você fica com aquela pergunta, por que me incomoda? Você acaba descobrindo o seu eu com as suas infinitas idiosincrasias. Os seus quereres e não quereres impositivos. Com o tempo o sujeito vai ficando mais polido, mais refinado e tal. Mas aquilo que às vezes era grosseiro e ostensivo, vem para um nível assim mais elaborado, mas não deixa de interferir. Não é? Numa certa fase da vida, o sujeito pode, num momento de uma reação, ter uma atitude violenta. Numa outra fase da vida, ele pode não fazer nada, mas gelar aquela pessoa para o resto da vida, que vai ser outra forma de violência. Enfim, tudo aquilo que se passa na nossa subjetividade, seja emoção, seja pensamento, seja desejo, seja busca, ânsia, compulsão, tudo isso precisa ser percebido. Por isso que eu digo que cada um de nós é um laboratório vivo. E se nós nos interessamos pelo autoconhecimento e começamos esse trabalho que é o autoconhecimento na nossa vida, que é um trabalho que não tem fim. O sujeito que disser, eu atingi o autoconhecimento, esse cara não entendeu o que é autoconhecimento. Porque sempre vai haver uma casquinha para ser, igual uma cebola, que você tira uma camada, vai tirar outra, vai tirar outra. Quando você estiver perto de tirar tudo, ou quando você tirar tudo, o que vai sobrar? Vai sobrar nada. Vai sobrar uma humildade profunda, em que você não é nada, não precisa ser nada. Você coopera harmoniosamente, sem exigências, você vive em doação, você vive vivendo a vida espiritual, que na verdade não é você que vive, é ela que vive através de você, porque ela é a vida universal. Então, quanto mais a gente puder perceber esse eu, para que ele possa se transformar, mas ele não se transforma para um padrão que você idealiza. Eu sou isso, vou ser aquilo. Isso é falso, isso é ilusório. Ele se transforma sozinho, desde que você dê atenção a ele. E essa atenção
ela nada mais é do que silêncio, um aquietamento interior. Reparem vocês que o nosso pensamento é o próprio barulho. Ele está o tempo todo num tititi infinito. Ele está sempre especulando com o ontem e com o amanhã, sempre buscando e projetando, sempre em busca de satisfação, de prazer, de evitar a dor, de mais reconhecimento, mais dinheiro, ou mais sei lá o quê. Ou se ocupando da vida dos outros. Enfim, o pensamento é um tagarelar contínuo. Ele é o oposto do silêncio. Mas se você quiser aquietar o pensamento à força, você só vai agitar ele mais. Ele sempre vai escapar. Agora, se você compreender que ele é um estado de desatenção, incrível isso. O pensamento é um estado de distração. Você está lá pensando na novela ou no que vai comprar amanhã. Você faz uma coisa e pensa em outra. Você está distraído. Agora, se você percebe o pensamento viajando, sem brigar com ele, sem querer reprimi-lo, sem fazer disso um problema, a mera percepção já é um estágio de atenção. E a atenção é estar acordado aqui e agora, estar inteiro aqui e agora. Estar pleno, com toda a energia focada no presente ativo. Então, o pensamento, que é a nossa ferramenta mais importante para sermos pessoas civilizadas, né, termos nome, endereço, profissão, não sermos dementes, o pensamento que faz com que nós sejamos animais racionais ao invés de meros animais, ele é que é o diferencial entre o humano e o animal. Ao mesmo tempo, ele é a fonte da infelicidade e a fonte do sofrimento. Por quê? Porque a gente se agarra a coisas que são por natureza transitórias, a gente se apega aos nossos quereres, que em algum momento vão ser retirados, ou muitas vezes não vão ser atingidos, ou não vão ser evitados, porque o não querer é uma forma de querer, tudo é desejo, não é? Então, se nós queremos falar em vida espiritual genuína, nós temos que conhecer e compreender o equipamento que a natureza nos deu. E esse equipamento não é só físico. Ele tem toda uma programação interna. Um computador sem programa não serve para nada, não é assim? Cada um de nós é o computador e é o programa também. A diferença é que a gente se escraviza ao programa e por isso a condição humana acaba sendo uma condição de sofrimento. Na medida que a gente compreende que existe um programa, que esse programa é uma estrutura mental de hábitos, às vezes de vícios, né, de modos de viver e de identificações que foram acumuladas ao longo da vida, e que a gente pode levar tudo isso de uma forma mais leve, né, percebendo que essas identificações são temporárias. Talvez aí, se o nosso time de futebol perder, a gente não vai ficar tão triste, né? Ou talvez quando a gente passa por uma experiência de perda, a gente consiga enfrentar, encarar como um movimento natural da vida, né? Se a gente consegue ver o transitório como transitório, e essa vida material é transitória, nenhum de nós vai estar aqui daqui a 100 anos. E eu falo 100 anos assim para dar uma folga, né? Talvez bem menos. Se a gente aprende a ver o transitório como transitório,
e aceitar a naturalidade dessa transitoriedade, dessa dimensão aqui, talvez a gente tenha a chance de descobrir o eterno. Algo que está além do interesse pessoal. Algo que é transformador por natureza, que é harmonizador por natureza, que é benéfico por natureza. Você pode chamar isso de Deus, absoluto, infinito. O nome não interessa, porque nome é palavra, é registro, é só código. O que interessa é a coisa. E se nós realmente temos interesse na vida espiritual, a gente precisa compreender o equipamento transitório, relativizar uma série de exigências que esse equipamento tem, né? Rever uma série de certezas que a gente tem, muitas vezes considerando, pode ser que não seja assim. E quando a gente dá essa abertura, a gente começa a olhar de uma outra forma, a gente começa a se colocar no lugar do outro. Uma grande maneira da gente romper com o nosso centro de egoísmo, se colocar no lugar do outro, ouvir o outro, dar atenção ao outro. Mas nós estamos tão ocupados com os nossos interesses que normalmente a gente não tem tempo nem energia para ouvir o outro por inteiro, sem julgar, sem condenar, sem interferir. Então, esse chamado eu, que se fala tanto hoje em dia, nada mais é do que a nossa consciência ordinária. E, enquanto nós formos inconscientes dessa consciência, parece contraditório, né? Como que consciência pode ser inconsciente? Mas é assim. A maior parte das nossas emoções são inconscientes. Elas vêm e tomam a conta, leva a gente para o buraco e a gente não percebe muitas vezes. Ou percebe só teoricamente, mas não é capaz de transformar. E a maioria dos nossos pensamentos também são inconscientes. O pensamento vai sozinho. Aí o cara para e pergunta, por que eu estou pensando isso? O pensamento foi sozinho. Mas quando a gente começa a dar atenção ao que a gente está sentindo, dar atenção ao me incomoda, por que me incomoda, aprender sobre esse feixe de exigências que é o nosso eu e tornar ele mais light, mais leve, mais relaxado, a gente cria as condições para que o eterno opere através de nós e vá produzindo essa transformação elevadora, essa espiritualidade que faz com que a pessoa viva de bem com a vida, faz com que a pessoa seja feliz independente das condições externas, faz com que o amor venha no coração da pessoa de forma incondicional, não é? Mas para isso é preciso perceber tudo aquilo que obstaculiza, que obstrui o fluxo dessa energia impessoal, que é a energia da natureza, que é a energia do universo, que é a energia divina. A libertação do eu, portanto, não é a anulação do eu, não é a negação do eu, é a liberdade em relação a esse centro de egoísmo que todos nós criamos na nossa consciência e que faz com que nós espontaneamente passamos a ser pessoas melhores. Não melhores no sentido comparativo, não melhores no sentido de querer ser melhor do que ninguém, mas melhores no sentido de fazer da vida aqui nesse plano, nessa passagem, uma vida plena, uma vida
feliz, né? Tem aquela oração que diz assim na terra como no céu. Se nós formos capazes de fazer a vida aqui na terra uma vida como é nesses níveis mais sutis da natureza, em que não existe nem eu nem meu, só existe um amor e uma inteligência que permeiam todas as coisas. Se a gente for capaz de trazer isso para o nosso viver, trazer isso para as nossas relações, para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, talvez a gente vá sentir o gostinho do que é a espiritualidade como força, como energia transformadora. Isso não depende da igreja, não depende da instituição, depende do que se passa dentro de cada um de nós.